E nesse momento nós vamos entrevistar a deputada estadual eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon, que já está à nossa disposição, Thaline. Boa tarde, deputada Sofia Cavedon. Queria começar justamente perguntando, sobre como o PT vê esse acordo construído hoje de votação do mínimo regional na próxima semana, mas com a apresentação de uma emenda alterando o texto original que previa 4,5% de reposição inflacionária e mudando esse percentual para zero. O argumento dos defensores dessa iniciativa é a de que o cenário econômico pós-pandemia não permite concessão sequer de reposição inflacionária. Qual é a posição da bancada do PT, deputada? Boa tarde. Oi, boa tarde, Thaline. Boa tarde, os ouvintes da Guaíba. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde. É um prazer encontrá-lo e meu abraço para o sucesso. Obrigado. Também meu abraço para o Juremir. É a primeira vez que eu venho depois desta alteração, né? A gente tinha um carinho muito especial pelo Juremir, a Thaline, enfim, esta dupla. E a gente quer muito continuar valorizando esse espaço de diálogo com a sociedade. Plural, importantíssimo. Sobre o piso, veja, o governo mandou o projeto com esse reajuste lá em fevereiro, né? Já era um reajuste abaixo do reajuste do salário mínimo, que já não é uma política de valorização do salário mínimo que nós praticávamos. Uma política que todo ano concedia um pouco mais do que a inflação, exatamente para fazer redistribuição de renda. Então o salário mínimo foi reajustado em 4,7%. O reajuste e o governo propôs 4,5%. Agora a base do governo faz um acordo para zerar. Gente, em primeiro lugar, a gente recupera a inflação, a compra, o poder de compra com esse reajuste perdido no período anterior. Se reflete, né, a inflação do ano de 19. No caso, essa é a inflação de 19. Veja, as propostas centrais sindicais não era essa, queriam um reajuste mínimo como do salário mínimo, e agora, depois de todo este tempo, né, nós estamos quase no final do ano, o projeto chegou no início do ano, base do governo queria rejeitar a reajuste, enfim, nós tentamos o 63 através do Pepe Vargas, o nosso deputado que acompanha nas finanças mais de perto, porque temos a convicção, Thaline, Voltaire e ouvintes, que diferente do que dizem, ampliar o poder de compra dos trabalhadores, e o piso regional, ele não é obrigatório, mas ele é uma referência, ele não é de aplicação obrigatória, né? Mas ele é uma referência para as negociações, em especial para as categorias mais fragilizadas, com sindicatos menos fortes, ou os autônomos, as empregadas domésticas, o trabalho doméstico, que no Rio Grande do Sul é 11% da força de trabalho, né? Muita gente, em 2019 eram 331 mil pessoas que trabalhavam no trabalho doméstico. Então nós, diferente do que afirmam, praticamos um reajuste do salário, do piso, sempre acima da inflação, sempre subindo em relação ao salário mínimo, e nunca causamos com isso diminuição de emprego. Nunca causamos menor desenvolvimento, ao contrário, né? Os anos de maior crescimento do PIB no estado do Rio Grande do Sul em linha histórica são os anos do governo Olívio e depois agora do governo Tarso em relação ao Brasil, e praticamos aumento do salário, do piso regional acima da inflação, diferenciando, separando, aumentando em relação ao piso. Chegamos a em 2015, 1,28 do salário mínimo. Agora já estamos em 1,24 do salário mínimo nacional. Temos convicção que esse acordo é ruim para os trabalhadores, mas é também ruim para a economia. O entendimento da bancada, desculpa, deputada, mas o de que a redução do poder de consumo tem um reflexo direto na economia. Exatamente, isso mesmo. Thaline, é o que eu ia dizer. Nós não temos outro jeito de recuperar nem pandemia, nem pós-pandemia, se nós não, enquanto Estado público, enquanto quem tem condição de colocar dinheiro a circular na economia, e quem tem condições são os tomadores da força de trabalho, né? Não são os trabalhadores
que estão com perdas profundas, ou estão desempregados, ou estão no trabalho informal. Então, os tomadores e o Estado Brasil e Estado e municípios precisam estimular e fomentar a economia, e uma das maneiras é, com certeza, o salário que vai à mão do trabalhador. Na mão do trabalhador ele vira insumos que rapidamente ele não vai para a poupança, ele não vai para a capitalização, ele vai para a economia, ele vai para os circuitos básicos da economia. Para terem uma ideia, né, a comparação, o quanto que a gente mexendo, nem garantindo isso, né, a gente deprime mais a economia, é que paralelamente nós temos no Brasil o teto de gastos, nós estamos com redução aqui no Rio Grande do Sul de recursos na educação superior, nós estamos com redução de recursos na saúde, vindo de fundo a fundo, nós estamos nas obras públicas, comparando 2020 em relação a 2014, nós fizemos 80 bi dos PACs, o governo federal aplicou nos estados 80 bi. Este ano o governo federal está trabalhando com 20 bilhões, vai chegar a 20 bilhões só. Vejam o que é a queda da presença do Estado para dinamizar a economia. Então nós vamos fazer esse debate, sim, não tem a menor dúvida, tentando que o piso do Rio Grande do Sul, ele seja um piso que tenha o reajuste, incorpore minimamente a inflação do ano passado, referência aí para as categorias e também indicador econômico, né? Aposta no desenvolvimento econômico. Mas se eu pudesse, Thaline e Voltaire, eu queria falar minutos sobre a volta às aulas. Fique à vontade. Claro, deputada, só para a gente situar um pouquinho os ouvintes, a senhora é a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e a Comissão de Educação vem acompanhando toda a discussão em torno da retomada das aulas desde o início da pandemia. Muito obrigada, eu agradeço o espaço, não pude, assim, mais recentemente estar com vocês, nossos ouvintes da Guaíba, e nós estamos num momento dramático. Essa semana ela é dramática para a questão da retorno presencial, sim ou não. E por coincidência, a semana do Dia dos Professores, no dia 15, né, a rede estadual, a rede privada está nessa semana em recesso. Nós dissemos desde o início, nós conversamos, Aline, ainda, o quanto os professores e os estudantes da rede privada estão exauridos, estão cansados, e tiveram conquistar uma parada essa semana, e estão apostando em terminar o ano letivo de maneira virtual, apostando na melhoria do desempenho dos estudantes, enfim, e garantindo a segurança. Infelizmente, na rede pública, é claro que a gente tem um percentual grande de estudantes que não acessaram a internet, o trabalho remoto via internet, né, via meio eletrônico. Porém, as escolas estão fazendo um grande esforço. A Rio Grande do Sul, aqui na Cidade Baixa, que é uma escola que resiste, inclusive, ao fechamento, ela, nas quartas-feiras, entrega material físico para as mães, pais que passam e buscam. Então, assim, é mais uma desigualdade que se promove em relação a trabalhadores públicos e privados, em relação a famílias da escola pública e privada. Em vez de seguir fomentando, qualificando, alcançando formas dos estudantes de maneira mais segura, levando alimentação para as famílias, que é o que a gente devagar, com erros, com equívocos, com lentidão, com burocracia, com tudo que se possa imaginar, com falta de diálogo em especial, seja na rede com quem faz a educação, fomos tateando, fomos errando, o governo indo e voltando nas orientações, mas devíamos investir nisso, porque em educação não se faz nada, não se troca rumo de uma hora para outra. Então a decisão do governo do estado de volta às aulas está tendo uma reação muito forte das direções, dos conselhos escolares, e o município de Porto Alegre está bastante isolado em relação aos demais municípios, porque muitos municípios, 60 fizeram decretos, isso era semana passada, quarta-feira, tá? Não atualizei para hoje. Decretos já determinando que esse ano letivo será dessa maneira híbrido, virtual e com material mandado para casa. 60 municípios decretaram para todas as suas redes. Então é no território, para a rede estadual, municipal e privada. Outros 70, 80 informaram as coordenadorias
Enfim, e o secretário Faisal, em reunião conosco na semana passada com a Comissão de Saúde, eu estava presente, ele se comprometeu que os municípios que determinarem que no seu território o ano letivo será dessa maneira, o Estado vai respeitar, inclusive as escolas estaduais. Então eu aqui, pelas ondas de esfera pública, eu faço um apelo mais uma vez ao município de Porto Alegre. Eu visitei 9 escolas a semana passada. Escolas infantis, que foram algumas conveniadas que começaram por considerarem que tinham condições mínimas, só que a gente ouve das escolas o seguinte: nenhum treinamento, pouquíssimas crianças, ainda bem, porque as famílias são mais conscientes, mais prudentes que o prefeito e que o governador porque estão mantendo seus filhos em casa, não estão mandando escolas como na Cruzeiro, escolas conveniadas, que começaram com todo cuidado, assim, fazendo um esforço enorme, porque não receberam recurso a mais, as conveniadas não receberam nenhum recurso a mais, treinamento nenhum. As municipais, a grande maioria ainda está se adequando, porque nem desratização, nem limpeza de caixa d'água, nem corte de grama, nem pessoal, né, complementarem as equipes, os governos fizeram. E as famílias estão se organizando, né, nos conselhos, porque, enfim, eu ainda atualizei, a gente vai ter audiência pública nessa sexta-feira à tarde, mais uma audiência pública da Comissão de Educação, dessa vez pedida pelo Fábio Osterman, que postergou da semana passada para essa, mas teremos uma nova oportunidade de conversar, espero, com a presença do governo, né? Porque a curva de contaminação no estado do Rio Grande do Sul, estou com um gráfico aqui, ela é descendente, mas na semana 40, que não é a da semana passada anterior, deu uma subida, né? Ela ainda teve um aumento de mortes e contaminações. Nós temos um patamar alto, o comitê científico, que é o comitê parâmetro para o tema das voltas às aulas e para o sistema de bandeiras do Estado, são todos os doutores das universidades do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas, enfim. A doutora Lúcia Pelanda esteve conosco, nos disse que nestes patamares, que ainda são altos, nós estamos numa fase 3 para 4, mas são altos, nenhum país do mundo retornou para o ensino presencial. Então, é temerária essa medida, porque poderá nos fazer a curva inverter e subir de contaminação e de morte. E nós estamos fazendo, assim, todos os esforços para que o governo seja mais prudente, escute as comunidades, escute os especialistas. A recomendação não é essa. A recomendação do Comitê Científico do governador Leite diz o seguinte: o principal protocolo é conseguir identificar, testar e rastrear o vírus e isolar. E a segunda questão, a cidade não pode ter contaminação comunitária, que é aquela contaminação que não sabe aonde foi que aconteceu, quem pegou, para que se volte ao ensino presencial. Então, o principal protocolo, disse a doutora Lúcia para a nossa comissão, é o controle do vírus, não é o álcool gel lá na escola, não é o número menor de alunos. Nós teremos fatalmente mais contaminações, nós teremos mortes. E isto, se não é impactante, são palavras da doutora, se não é tão impactante para as crianças, apesar de termos tínhamos na semana passada tido 15 óbitos de crianças durante a pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Hoje veio a notícia de um bebê que morreu da Restinga com suspeita Covid. Não está confirmado, mas entrou no hospital com suspeita, ainda teremos essa confirmação. Mas, se não é mais letal para as crianças, não é tão letal quanto para adultos, os principais atingidos pelo risco de um retorno presencial serão os professores, os trabalhadores, a limpeza da cozinha, que já chegaram antes, voltaram antes para limpar e já estamos com vários casos. Deputado. Voltando. Então será para as famílias desses trabalhadores e
para as famílias dos estudantes. Sobre o que a senhora comenta, até tem um recado aqui do ouvinte nosso aqui, o Massoud, ele lembra o seguinte, que ele é vice-diretor aí de uma escola e que está aguardando aí materiais para essa retomada das atividades presenciais, materiais que, de acordo aqui com o nosso ouvinte, ainda não chegaram na instituição. Já que estamos falando em educação, deputada, e a senhora mencionou aqui, por exemplo, o caso de uma creche da Vila Cruzeiro, nós não teríamos uma equação para ser resolvida, um problema para ser equacionado, tendo em vista que, falando assim especificamente então de comunidades carentes, numa retomada de atividades econômicas, sabemos aí que essa mãe, que é uma mãe, que é uma trabalhadora, enfim, ela não tem onde deixar o seu filho para ir cumprir as suas atividades. Como resolver essa equação entre a retomada da atividade econômica e a retomada, né, das aulas, ou não, para que os pais possam ser liberados aí com quem deixar os seus filhos? Certo, Voltaire. Nós fizemos propostas para o governo do estado enquanto comissão nesse sentido. Primeiro era para protocolo de volta, junto com umas empresas, era fazer a identificação de adultos da família para facilitar horários, dias de trabalho, revezamento com outros adultos da família. Essa era uma proposta. A outra proposta é, a partir do cadastro único, a partir do Bolsa Família, das ações sociais, a apoiarmos as famílias que estão já pagando alguém para ficar com as crianças, que isso já é um fenômeno que está acontecendo. Um vizinho, um parente mais velho. Então, assim, as famílias se organizaram. E é impressionante, veja, eu estive na Cruzeiro, eu estive na Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima, é uma creche, assim, ó, no centro da Vila Bom Jesus, inclusive Rua 8, lembro nitidamente, porque liguei pro DEMAI na hora, porque essa rua, eles só coletam água à noite, eles não têm água durante o dia, isso é um problema sério, e a creche, então, enche a caixa d'água para de dia atender, e estava atendendo, não chegavam a 6 crianças, os pais e as mães optaram por não levar, isso que é uma creche conveniada. Então, as famílias, a gente sabe dessa necessidade, tanto que mudou-se toda a dinâmica da alimentação e infelizmente não foi no ritmo que gostaríamos que tivessem entregue cestas básicas para as famílias. As famílias também estão vivendo uma situação muito diferenciada. Estão com alunas, e outros filhos mais velhos estudando em casa, né? Meninos e meninas de ensino médio. Então tem vários arranjos que foram já implementados pelas famílias, que nós estamos vivendo esta pandemia desde abril. Então há soluções que não passam por expor mais as crianças, as suas famílias ao vírus e professores e professoras. Esta, por exemplo, creche Nossa Senhora de Fátima, e eu estive também na Osicom, na Zona Norte, é uma creche de 200 crianças, trabalhando há uma semana, só 20 crianças das 200 foram. Porque, claro, a creche está oferecendo, e a família, todas as famílias alertadas, enfim, ou seja, há uma organização mesmo na classe trabalhadora de como ficar com as crianças. Eu sei casos, desculpa lhe atrapalhar. Eu sei de casos de creches comunitárias, as conveniadas, essa que a senhora está dizendo, que até houve uma tentativa de retomada, que nenhuma criança foi, e aí, mesmo se quisesse, não iam poder, né, realizar nada, porque as crianças não foram. E outras situações que deixaram de atender, porque senão ia atender apenas uma criança, então acabaram optando por esperar um pouco mais. O argumento, só para complementar aqui, o argumento do governo do estado, deputada, quando lançou o calendário de retomada das aulas e deixou a decisão para os prefeitos, mas começando pela educação infantil, foi justamente, primeiro, da quebradeira das escolas privadas, porque o contrato é totalmente distinto, porque não tem necessidade de cumprimento do ano letivo, e segundo, porque muitas mães e pais estão retornando ao trabalho presencial e não tem com quem deixar as crianças. Essa realidade
não foi, pelo menos não no caso dos pais que retomam o trabalho, não foi comprovada, porque me parece, pela sua manifestação e também pelo case que o Voltaire traz aqui, o temor de contaminação dos filhos ainda pesa mais. Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Taline, tu és mãe. Hoje de manhã, uma mãe, a Ângela, ela entrou na reunião, nós teríamos a presença do comitê científico pela manhã, Ângela Barbosa, eu vou falar o nome dela porque ela nos emocionou a todos. Ela entrou na nossa reunião da comissão, falando de uma forma simples. Eu sou da mãe da Escola Rio Grande do Sul, que é uma escola que estamos resistindo. O meu filho, ele é bipolar, o meu filho ali conseguiu se ajustar. E eu quero dizer para o governador, ele pensa que eu compro outro filho na prateleira. O meu filho é único, eu não vou expô-lo, eu não vou colocá-lo em risco. E de uma maneira assim, com um linguajar simples, um linguajar que a gente vê que é de pessoa que estudou menos. Então a gente não pode, né, não considerar que as famílias, eu estou emocionada, até o Voltaire está dando um depoimento, mas eu estou visitando e vendo as famílias das classes populares e mesmo da classe média, claro, já decidiram, não levam as crianças, porque não querem expô-las. Agora, deputada, sobre essa preocupação da mãe, também havia um certo pânico aqui, porque nós sabemos como é grande a disputa por vagas na rede infantil aqui, né, de educação infantil. Então, por exemplo, se não vai, perde a vaga. Aí agora, não sei como está em nível estadual, confesso, mas em nível municipal, nós entrevistamos o secretário municipal aqui da educação e ele afirmou que os pais não devem ter qualquer receio nesse sentido. Eles se sintam à vontade, mesmo que eles não levem as crianças na creche, na escola de educação infantil, eles não vão perder as vagas, diferente de outros tempos, né? Não, excelente, que é só o que faltava. E, inclusive, os de outros níveis de ensino não terão nenhuma penalidade. Até porque a migração agora da rede privada está acontecendo de uma forma bastante incisiva, segundo o secretário Faisal Caran, na última entrevista que nos concedeu, nos últimos meses foram 24 mil novas matrículas. Todas majoritariamente oriundas da rede privada em função do impacto na renda das famílias. Claro. Um minuto, deputado. Encerrando, educação infantil tem toda a razão, Voltaire, aí é muito mais disputada, no ensino fundamental, médio, a gente consegue acolher. Mas eu quero dizer o seguinte, o tema agora é grupo de risco. Então, primeiro assim, as famílias, parabéns. Se conseguirem, não leve seus filhos. Agora, a nossa questão é respeitem os grupos de risco, porque os governos, SMED, Porto Alegre, estadual, estão negando, inclusive, atestados médicos e exigindo, e aí sim, dizendo que vai ter falta. Então, segue a luta aí, prudência, vamos defender a vida. Muito obrigada, queridos, pelo espaço. Um abraço. E monitores, deputada, existe alguma função numa creche, numa escola de educação infantil que é contemplada nessas faixas do mínimo regional? Serventes? É referência também, né? Para a SECRASO, quando faz todas essas creches comunitárias conveniadas, é uma referência para as negociações, né? Todos eles, sim. Não é para o setor público, né? Para o setor público tem os seus próprios, próprias negociações. Deputada, muito obrigado pela entrevista, uma boa semana de trabalho para a senhora no Parlamento Gaúcho. Muito obrigada, igualmente para vocês. Um abraço. Deputada, professora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores.